Olá, tudo bem? Que a graça do Senhor Jesus esteja com todos nós. O apóstolo Paulo fala que Deus é rico em misericórdia. Já pensou? Ele não apenas é misericordioso, ele é rico em misericórdia. Aliás, abrindo um parênteses aqui, Deus, ele é rico em todos os seus atributos, ok? Ele é pleno em todos os seus atributos. Não tem assim, Deus é amor mais do que ele é justiça. Não, isso não existe em Deus. Ele é igual em todos os seus atributos, ok? Fecha parênteses, vamos continuar. Então, fica bem claro na palavra de Deus, especialmente no Novo Testamento, através da visita que Jesus fez aqui a esse planeta, que Deus tem prazer em perdoar. Ele tem prazer. Só que nós não podemos ignorar textos que dizem, como Moisés disse, por exemplo, que Deus não tem por justo o criminoso. Ok? Muitos confundem isso, pensam que Cristo veio ao mundo para nos dar liberdade para pecar, mas olha, o número de pessoas que usam a Bíblia e acreditam nisso é enorme. É por isso que, por exemplo, por muito tempo e até hoje, de vez em quando você ouve, os evangélicos são caçoados, né? As pessoas zombam deles porque eles querem dar como se fosse uma carteirada, sabe? Eu pequei, mas olha aqui, ó, sou filho de Deus, né? Então, a pessoa era pega num roubo, por exemplo, e falava assim, olha, eu roubei, mas sou filho de Deus, eu sou evangélico, eu frequento a igreja, querendo falar, não me prenda, né? Não me acuse, porque não é bem assim, mas é uma coisa que até os homens se escandalizam. Deus perdoa os pecados quando você está disposto a abandoná-los. No momento que você está disposto a abandonar, então aí Deus te perdoa para que você ande em novidade de vida. Então eu preciso me livrar dos pecados antes de eu me aproximar de Deus? Não, não é isso que eu estou falando. Quando você está em pecado, você busca a Deus para te dar poder para se libertar desse pecado. Mas enquanto você estiver praticando um pecado, você não estará perdoado. Há muita gente moderninha aí que quer falar assim, muitos terapeutas e pessoas assim, que falam como eles ignoram a Deus totalmente na equação deles, eles falam assim, não sinta culpa do que você fez. Não. Dependendo do que você fez, às vezes, então, até os homens exigem, né? Uma coisa muito grave. Você vai simplesmente ignorar que você matou alguém, que você adulterou, que você roubou. Você vai ignorar, né? Imagine vamos supor, nunca ouvi falar num testemunho assim, mas vamos supor um pedófilo, ele está no crime dele, aí ele se arrepende, começa a andar nos caminhos de Deus, fala, não sinta culpa pelo que você fez. É bem complicado isso aí, né? Porque dá a impressão que o que a pessoa fez é muito pouco, é muito pequena. Eu já vi pessoas que ficaram anos afastadas de Cristo e quando querem voltar para Ele, dizem para ela assim, não se importa, Deus entende. Então são palavras mal usadas, né? Mas isso tomaria muito tempo para a gente esclarecer, então vamos ficar mais aqui no básico, tá ok? Então, o principal que eu quero deixar nesse vídeo é que Deus não perdoa a pessoa que ainda está em pecado. Seria como a própria polícia, e faz isso no Brasil pelo menos, libertar o criminoso enquanto ele ainda está no crime, né? Agora, no final de 2024,
2.000 presos naquela saidinha não voltaram. 2.000 não voltaram. Então estão por aí, passeando de tornozeleira, matando, né? Ontem mesmo, antes de ontem, mataram uma pessoa, e assim vai. Não brinque com Deus. Não trate Deus como se ele fosse um bobão. Sabe muita gente está usando aquela expressão de passar pano. Deus não passa pano para criminoso, não. E criminoso aqui, não estou dizendo assim, pessoas que matam, não. Qualquer pessoa que está em desobediência a qualquer um dos mandamentos de Deus, enquanto ela estiver ali, ela não vai ser perdoada, né? Está claro isso lá em Provérbios 28, verso 13, fala assim: aquele que confessa e deixa a sua transgressão, esse aí alcançará misericórdia. Então, só confessar: Senhor, me perdoe pelo pecado que eu fiz agora há pouco e vou fazer de novo, daqui a pouco. Uma das provas que você está perdoado, que você usa o perdão, como diz a Bíblia, como se fosse uma coroa de vitória, é que você não comete mais o crime. Não tem perdão enquanto você continua fazendo aquilo que é errado. Ok? Muitos hoje têm falado, pastores, assim, não, é diferente, né? Em Cristo você está livre. Livre de obedecê-lo? Livre de praticar a justiça? Ou livre para praticar a justiça? Livre para obedecer a Deus? Livre para andar em obediência? A liberdade que Cristo veio trazer é para isso. Cristo veio trazer a liberdade do pecado, não para pecar, né? João 1,29, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Hoje, mais que nunca, sempre foi, mas hoje mais que nunca, o pecado, ele é pregado por muitos pastores como se fosse uma necessidade, né? É uma necessidade, você precisa do pecado na sua vida, né? Mas, vou repetir, se você pegar uma boa Bíblia, como a Nova Versão Internacional, e você olhar Hebreus 9, 27 e 28, você vai ver, Paulo diz assim, porque no 27 ele diz assim, porque ao homem está determinado morrer uma vez e depois disso ser julgado, né? Aí ele acaba com a doutrina da reencarnação, por exemplo. Aí no 28 ele fala, porque Cristo aparecerá não para limpar pecados, para tirar pecados, mas para buscar aqueles que o aguardam. Quando Jesus vier, ele não vai vir para perdoar pecados. Esse trabalho de perdoar pecados já vai estar encerrado há um tempo já. Jesus vem em poder e glória. A Bíblia não fala, Jesus vem em graça. Se você olhar Apocalipse, capítulo 8, diz que Cristo, um determinado momento da história humana, ele vai pegar o incensário e jogar para longe dele, jogar na terra. Tá? Então, o incensário representa a intercessão de Cristo pelo pecador. Ela continua, mas ela tem fim. E depois que ela acabar, então aí não tem mais perdão. Não tem perdão, principalmente hoje, não tem perdão no pecado. Ok? Deus não arriscaria levar uma pessoa desobediente para o céu. E vou falar uma coisa que nós sempre falamos aqui. A pessoa que é desobediente a Cristo, ela não, isso é o principal, ela não vai para o céu porque ela não gostaria de ficar lá. Ela não gostaria. Muitos já dizem, principalmente jovens, né, que são de vários movimentos aí, que se vestem de maneira estranha, que andam mais parecido com demônios do que com seres humanos, esses dizem que o céu é um negócio monótono, totalmente um tédio. Então,
eles realmente se sentiriam assim. Eles não estão mentindo. Se eles estivessem no céu, vendo pessoas normais, sabe? Pessoas que têm a característica divina, que espelham a imagem de Cristo, se eles estivessem num lugar assim, eles não se sentiriam à vontade, porque eles ainda gostariam de levar aquilo que nunca foi mudado na vida deles, que são esses gostos, esses hábitos, etc. Então, para encerrar o vídeo, se você está em pecado, peça poder para Cristo, Ele te dá. Ele não vira as costas para você que está em pecado. O médico, o verdadeiro médico, não vira as costas para quem está doente, para quem está enfermo. E Cristo, então, melhor do que qualquer médico, Ele não vira as costas para você quando você está doente, quando você está enfermo. Mas, se você morrer dessa enfermidade, não tem sacrifício feito para isso. O sacrifício de Cristo é para trazer cura, não é para que você morra em pecado. Você gostou desse vídeo? Deixe o seu like, eu peço, eu imploro, medite nessas palavras. Assista o vídeo de novo. Compartilhe com quem você conhece, com o máximo de pessoas que você puder. Isso vai ajudar o nosso canal, mas vai ajudar essas pessoas também a não serem enganadas, ok? Veja, o vídeo que eu estou trazendo aqui está falando de liberdade. E liberdade é um dos dons mais preciosos que existe. E se inscreva no canal, se você ainda não é inscrito, tá bom? Que Deus abençoe vocês, que Deus me abençoe também, ore por mim, ore por esse ministério, em nome de Jesus. Amém.